E aí, rapaziada, como é que vocês estão, mano? Eu espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje eu quero me aprofundar um pouco mais em um shorts que eu postei há um tempo atrás, caso vocês não tenham visto aí, que eu ensinava vocês a se localizarem, né, como muitos pro players fazem, com o number pad aqui do teclado, fechou? E aí nesse vídeo eu expliquei meio que por cima, assim, resumindo bastante, pra se aplicar a todos os mapas no geral, só que me pediram pra fazer um explicando todos os mapas, tá? Pelo menos os que eu consegui pegar até o momento, né, que eu acho que foi até o do Springtrap, vai faltar aí o do The Walking Dead, mas se eu conseguir encontrar eu coloco aí na edição também pra vocês entenderem, até porque na prática é bem simples, mas na teoria parece bem complexo, né? Então eu vou explicar pra vocês e eu acredito que com a minha explicação vocês vão conseguir entender perfeitamente em qualquer mapa, aplicar em qualquer mapa das futuras atualizações aí também que vão estar tendo, beleza? Antes de começar o vídeo de fato, eu quero deixar claro duas coisas aqui, explicar na verdade, né? Primeira, rapaziada, essa aqui é a forma que pra mim funciona, a forma que eu acho boa de se localizar no DBD, e caso não seja uma boa forma pra você, ou caso você faça de uma outra forma, não tem problema também, beleza? Cada um tem o seu jeito de conseguir se localizar no DBD, mas eu tô explicando aqui do number pad porque eu acho que vai ajudar demais, principalmente em SWF aí que o pessoal esteja montando. É só vocês abrirem algum desses mapas aí, aplicarem essa estratégia e facilmente vocês vão conseguir se localizar tanto pro seu grupo quanto pra vocês mesmos, e aí não vai ficar uma discussão na cal onde que tem que ir, pra onde que tem que passar, beleza? É basicamente isso. E o segundo aviso é que, mano, agora eu tenho um servidor aí no Discord, tá? Então, se você quiser mandar ideias lá, fica à vontade. Lá eu leio mais rápido, mais fácil, e eu acabo fazendo os vídeos com base nessas ideias mais frequentemente. Mas caso você não tenha interesse, deixa nos comentários que eu vou estar lendo e eu vou estar anotando, e pode ter certeza que eventualmente as ideias que vocês comentarem aí de vídeo no canal vão estar chegando em algum momento, beleza? Porque eu anoto todas as ideias e pode deixar que se você comentou, ainda vai ter um vídeo sobre o que você pediu, fechou? Mas beleza, gente, dito isso, vamos começar o vídeo de fato, que é o que vocês querem saber, né? Como se localizar usando o teclado numérico no DBD. Eu sei que tem muita gente aí que não tem o teclado numérico, né? Tem gente que joga aí com o teclado sem a parte numérica ali, ou mesmo joga no console, mas mesmo assim, cara, eu acho que essa dica pode se aplicar pra você, beleza? Até porque você pode, por exemplo, pegar e colocar em um monitor ou mesmo na tela do seu celular, tirar um print aí do que eu vou deixar na tela pra vocês verem, aí vocês vão conseguir se guiar mais fácil. Então eu acho que qualquer pessoa literalmente consegue se jogar e se localizar da forma que eu vou ensinar aqui, fechou? Vamos começar então, pessoal. Indo então do conceito mais básico de todos, pessoal. Vocês estão vendo aí na tela, né? Deixei pra vocês entenderem um pouco melhor do que eu vou estar explicando aqui pra vocês. Imaginem que essas madeiras ali, que fazem um L e um outro L ao contrário, sejam as estruturas de loop, beleza? Vocês vão loopar nessa região. Enquanto que, por exemplo, aquelas madeiras ali podem ser uma estrutura que esteja impedindo passagem, ou sei lá, uma pallet, não importa. Isso não é importante no momento. O que vocês têm que se atentar é esse quadrado vermelho e essa casa maior zona aí na tela, beleza? O que que elas significam e o porquê que elas vão ser tão importantes aqui pro vídeo. A casa gigante, ela é a main dos mapas. Para você que não sabe o que é uma main, é basicamente a estrutura principal, a maior estrutura de todas. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês, para ficar bem claro mesmo. Vamos no mapa do Toba, por exemplo. No mapa do Toba, vocês conseguem ver que tem como se fosse uma nave ali, né? Eu não sei exatamente o que é aquela estrutura ali, mas basicamente tem uma estrutura no meio, né, que é a maior de todas e que inclusive você consegue fazer um gerador no topo dela. Ela é a main, porque ela é a maior estrutura de todas. Ou, por exemplo, no mapa do Vecna, né, que tem aquele castelão gigante e é basicamente aquele castelo a main, é aquela estrutura principal do mapa, entenderam? É claro que nem todos os mapas têm uma main, mas geralmente os mapas tendem a ter mains que são essas estruturas maiores aí e elas ajudam vocês a se localizar ainda mais. Só que aí que tá o lance que eu falei pra vocês. Caso não tenha uma main, vocês podem se localizar por esse quadrado vermelho, que a gente vai usar aqui no exemplo como se fosse a Shack, beleza? A Shack, pra quem não sabe, é a cabana do assassino, né? Aquela cabana onde é um dos loops mais fortes do DBD, fora que também é onde muitas vezes acaba spawnando basement e tal. Então, pra vocês se localizarem, ou é a Shack ou é a main, beleza? E tem mapas que supostamente não tem uma main, né? Por exemplo, o Larry's não tem uma main, teoricamente, o Hawkins também não tem uma main, assim dizendo, mas aí vocês podem usar a liberdade de vocês pra construírem a main com base no que vocês consideram. Por exemplo, aquele meio do mapa do Larry's, que tem aquelas câmeras e tudo mais, você pode considerar aquela a main do mapa, mesmo não sendo necessariamente uma estrutura, ela é uma sala, né? Então você pode considerar ela como uma sala principal, assim dizendo. Ou no Hawkins você pode considerar aquele laboratório como a main, entendeu? Então vai muito disso, vai muito do que vocês consideram a main e do que você e o seu grupo vai considerar a main naquela partida, beleza? Ou mesmo a Shack, caso não tenha uma estrutura principal, o que é bem difícil porque a main é bem versátil, como eu expliquei pra vocês, né? Então vocês podem colocar em qualquer questão, mas também dá pra se localizar com a Shack e vocês vão ver aí os dois exemplos, beleza? Vamos começar então aqui explicando os mapas pra vocês. O primeiro reino da entidade é o Dvarka Deepwood, né? E esse mapa, e esse reino, aliás, ele tem dois mapas, né? Duas variações. Tem o Nostromo e tem o Toba. O Toba tem aquela nave, como eu disse pra vocês, então imaginem que ela é a main. Tá aí na tela pra vocês conseguirem ver exatamente como que é o mapa, né? No caso, a planta do mapa, né? O tamanho dele geral. Agora, o que vocês vão fazer, pessoal? Olhando o tamanho do mapa, vamos supor que realmente a estrutura tá no meio. Por exemplo, no do Toba mesmo, a nave tá ali no meio, bem onde tá a numeração ali, né? De 136. Se a estrutura principal
faltar ali, a gente vai fingir que a gente vai colocar, né, aliás, um teclado numérico imaginário aí em cima do mapa. No caso, eu realmente tô colocando aí pra vocês conseguirem enxergar melhor, né, visualizar e conseguir imaginar a situação. Se o 136 é a main, então o 136 seria basicamente o 5 aí no mapa, entendeu? Enquanto que a extremidade inferior seria o 1, do outro lado seria o 3, no meio seria o 2 e assim por diante. Então vocês conseguem se localizar basicamente dessa forma. Eu tô tirando o 0 da equação porque eu acho que não faz diferença, eu acho que não faz sentido vocês colocarem o 0, já que se a gente for imaginar num sentido quadrado mesmo, faz mais sentido ser do 1 ao 9, né? Só que como no do Toba, por exemplo, vocês estão vendo aí que tem uma elevação ali em cima, vocês podem tentar girar o teclado numérico dessa forma, deixando o 0 ali em cima e colocando todo o teclado para baixo. Então, onde seria o 2 e o 3, ficariam o 7 e o 9, entenderam? E aí, basicamente, você consegue se localizar dessa forma, falando pro pessoal, poxa, tô no 5. Se a main for o 5, então o pessoal já sabe que você tá no meio do mapa. Se você for pro 9, o pessoal já sabe que você tá indo lá pro canto daquele mapa. Se você estiver no 4, quer dizer que você tá mais pra esquerda ali, ou direita, depende de como vocês estão vendo aí, mas enfim, basicamente é isso, tá? Vocês vão estar se localizando com base nessas coordenadas. Não quer dizer que você tá no canto do mapa porque você tá no 9. Quer dizer que você tá em uma região mais afastada ali, próximo àquele canto, entendeu? Mas é claro que tudo depende da aplicação, de como que você vai estar colocando aí o teclado numérico, tá? Eu tô dando exemplos aí de como eu colocaria o teclado, então pra vocês se guiarem melhor vai ficar dessa forma, tá? O 9 seria ali, o 0 ali e por aí vai. E a mesma coisa serve, claro, pro Nostromo, né? Vocês podem colocar ali o teclado numérico, talvez podem tirar a tecla 0 agora, eu acho que fica um pouco melhor, e aí vocês se localizam só com base nisso. Por exemplo, aqui eu já acho que a main seria aquela nave espacial ali na esquerda de vocês. Por conta disso, vamos dizer que ficaria ali no canto do mapa. E se ela ficar ali no canto do mapa, vocês podem dizer que ela seria 4 ou 7, entendeu? E aí o pessoal se guiaria melhor com base nisso. Indo agora pro reino do Decimate Borgo. Ele também tem duas variações, né? Tem o Forgotten Ruins e tem o Shattered Score. O Shattered Score, ele é o mais fácil aqui, acho que de todos os mapas, ele é o mais simples, já que ele é realmente uma estrutura quadrada, tá? Então, aonde você escolher que vai ser, poxa, a main ou a check, já automaticamente vocês conseguem se localizar muito mais fácil, tá? Tá aí o teclado numérico pra vocês verem em cima dos dois, e acho que vocês vão conseguir se localizar melhor mostrando dessa forma, tá? Pro vídeo não ficar muito longo também, pessoal, eu vou colocar pra vocês aí só os exemplos, assim eu acho que fica mais fácil de vocês se localizarem, e poxa, eu acho que eu já consegui explicar muito bem pra vocês como é que faz pra se localizar em cada mapa, né? É claro que tem mapas, por exemplo, esse agora que eu vou mostrar pra vocês aí, ó, tem o Guardian of Joy, que é um mapa que você pode acabar tirando uma tecla, por exemplo, pra deixar um pouco mais fácil, né? Então vamos supor que você tá aí jogando, e aí você tira a tecla número 1, então tem do 2 ao 9, nesse caso, porque parte da estrutura ali não existe, né? Então fica também um pouco mais fácil pra vocês se localizarem, ou se você quiser, você pode reduzir um pouco o teclado numérico, colocando um pouco mais achatado ali no canto, pra ficar mais fácil a visualização. Mas, por exemplo, no Greenville Score agora, né? Ou no mapa do Fred, assim dizendo, já que é praticamente a mesma variação, né? Só muda a estrutura principal. Basicamente, vocês estão vendo aí que esse mapa, ele tem uma forma bem mais complexa, assim dizendo, né? E isso acontece com muitos mapas, por incrível que pareça. E por conta disso, o Greenville parece ser um mapa impossível de você se localizar. Só que, na verdade, rapaziada, vocês podem usar uma estratégia bem mais simples que pode funcionar muito bem. A primeira é vocês colocarem o teclado por cima e ignorarem essas partes que estão faltando. Então, por exemplo, o 7, mesmo que esteja comido ali aquela parte, vocês podem considerar ele mais achatado, exatamente como vocês fizeram com o 1. Ou vocês podem ignorar algumas teclas, né? Por exemplo, ignora o 7 e o 4 e deixa o 1 ali, e vocês sabem que o 1 é toda aquela região, entendeu? Ou, por exemplo, o 9. O 9 não vai ter diferença nenhuma, já que ele tá certinho ali. E aí, por exemplo, o 6 e o 3, vocês podem tirar também. Então, nesse caso, vocês teriam que tirar, por exemplo, só o 7 e o 4, o 6 e o 3, ou mesmo só o 7 e o 3, depende de como vocês colocaram o teclado numérico. E aí fica muito mais fácil de vocês conseguirem se localizar dessa forma, beleza? Depois tem o reino do Forsaken Boneyard, que é essas duas versões aí, né? Essas duas variações. Também é a mesma coisa que eu expliquei pra vocês anteriormente. Eu acho que não tem muito que mudar aí, tá? É só vocês realmente adicionarem ou retirarem teclas, e aí tranquilamente vocês conseguem se localizar mais fácil. Agora, por exemplo, vamos chegar ao reino de Raccoon City, né? Que tem as 3 variações. Inclusive, acho que uma delas não existe mais, né? Ou melhor, acho que existe, só que agora não tem como mais subir ali na biblioteca. É alguma coisa assim, tá ligado? Mas basicamente, pessoal, esse mapa, vocês estão vendo aí que ele é bem mais complexo, até porque é um mapa bem mais extenso, né? Já que é o mapa de Resident Evil. Então, nesse caso, vocês podem fazer duas opções. Vocês podem dividir o mapa em 2 ou achatar o máximo que der o teclado numérico. Eu prefiro a segunda opção, já que se você achata todo o teclado numérico, fica extremamente mais fácil de se localizar, beleza? Já que se você dividir o mapa, pode ser um pouco confuso, entende? Por exemplo, dividir o mapa seria colocar 2 teclados numéricos, ou seja, você diria que tem do 1 ao 9 em um canto e do 11 ao 18 do outro lado. Eu, sinceramente, não acho essa estratégia muito boa. Já vi gente usando isso, de falar que tem do 1 ao 18, só que eu acho que fica um pouco mais confuso. Pode ser que pro seu time funcione bem, já que vocês podem marcar, por exemplo, da esquerda é a parte do 1 ao
9 e da direita é a parte do 11 ao 18. Aí, sem problemas. Só que eu prefiro realmente achatar o teclado numérico assim pra vocês conseguirem entender do 1 ao 9 mesmo. Eu acho que fica mais simples, principalmente pra quem tá começando. Eu acho que vai conseguir se localizar muito mais fácil do que simplesmente colocar aí do 1 ao 18, porque, mano, se você tá lupando, se você precisa de localização, o que você menos vai querer é mais informação ainda pra atrapalhar a sua vida e complicar, né, a forma como você vai entender aí pra qual lado ir e tal. Então eu acho que é melhor você deixar do 1 ao 9 mesmo, só deixa achatado assim, da forma que eu deixei na tela aí pra vocês verem, do 1 ao 9, fechou? Agora também tem o Reino de Silent Hill. Mano, esse mapa é extremamente simples de vocês se localizarem. Vocês estão vendo aí, é literalmente um mapa quadrado, então o teclado numérico se encaixa quase que perfeitamente ali. Se vocês considerarem que a torre do relógio, por exemplo, é a main, sem problemas, vocês já conseguem se localizar ali. E se você colocar aqui, por exemplo, próximo de um dos portões, sei lá, é a 2, fica mais fácil ainda, mano, porque sabe que o 8 fica a outra porta, tá ligado? Então é super de boa. Eu acho que o mapa do Silent Hill é um dos mais fáceis de você se localizar com o teclado numérico, só que na prática é totalmente complicado de você se localizar, porque esse mapa parece um labirinto, né, mano? É quase tão difícil quanto o Lairs, pelo amor, velho. Depois tem o reino de Graven of Glenvale. Ele só tem essa variação aí, né, do Saloon. Ele mudou um pouco na versão 2v8, mas nada demais. E o mapa no geral também é muito simples. Eu gosto desse mapa. Eu acho que mapas, quanto mais simples assim, quanto mais quadrados, mais fácil de se guiar e também mais fácil de você se localizar nas estruturas, né? O do Raccoon City, por exemplo, é super complicado. Não à toa muita gente reclama de se perder o tempo inteiro. E isso já não acontece, por exemplo, no Saloon, né? Depois tem o mapa de Hawkins, que é um pouquinho mais difícil também. Nesse caso, você também vai ter que girar o teclado numérico, deitar ele, né? Fazendo com que o 1, o 4 e o 7 fiquem na esquerda, no caso na parte de baixo, enquanto que o 3, 6 e o 9 fiquem na parte de cima e o meio fique aí pro 2, 5 e 8, beleza? Também dá pra se localizar dessa forma. Você pode retirar algumas teclas se necessitar, mas no geral é facinho de se localizar, beleza? Depois tem o Ormond, mano, meu Deus, velho, quanta variação, vocês estão vendo aí. O Ormond é um dos mapas que mais tem variações, né? Mas basicamente, todos você pode aplicar a mesma fórmula, que é colocar o teclado numérico reto e só ir aumentando ou reduzindo teclas aí conforme vocês vão precisando, beleza? O Ormond Lake, pra mim, é o mais fácil, já que vocês só vão precisar tirar a tecla número 1 e no máximo a tecla 3 e 6, alguma coisa assim. De qualquer forma, facilita de se localizar, beleza? Depois tem o reino Yamaoka, né? Yamaoka State. Esse também é um mapa bem tranquilo, vai seguir a mesma fórmula dos outros, então vamos pro próximo. Depois tem o The Game, mano. O The Game é um mapa complicado, tá? Porque ele tem duas partes, né? Tem a parte de cima e tem a parte de baixo. Não só tem que usar o teclado numérico pra se localizar em cima, como também pra se localizar embaixo. Então, assim, vocês também tem duas opções, mano. Eu recomendo sempre vocês usarem só um teclado numérico pra não se confundir, mas se quiser, vocês podem considerar do 1 ao 9 em cima e do 11 ao 18 embaixo. Aí você pode pensar, poxa, mas eu não tenho tudo isso de teclado numérico, né? Como é que eu vou imaginar essa situação? Cara, é só você realmente imaginar que tem dois teclados, um em cima e um embaixo. É extremamente fácil dessa forma, tá? Você dizer que tá indo pro 7, por exemplo, é a mesma coisa que você tá dizendo que tá indo pro 14, já que o 7 em cima vai ser o mesmo 7 embaixo, entendeu? Você vai estar usando o mesmo teclado numérico. Só que, como eu disse, é melhor você usar um teclado só, porque daí o 7 ou em cima ou embaixo não faz tanta diferença. Só você falar na calma, mano, tô no 7 embaixo. Então o pessoal sabe que você já tá na parte de baixo. E também você não vai precisar ficar fazendo cálculo matemático, né? Pelo amor, mano. Saiu da escola, mas você continuar fazendo cálculo matemático é foda. Depois tem Springwood. O Springwood também é tranquilo, principalmente as primeiras variações dele, né? Obviamente, o da Preschool tem um pouco mais de dificuldade, assim, pra se localizar. Mas, mano, nada demais. É só vocês, no caso, deitarem o teclado numérico, beleza? Toda vez que o mapa for quadrado, usem o teclado numérico reto, em pé mesmo. Toda vez que ele for mais retangular, é só vocês imaginarem o teclado numérico deitado, beleza? Depois tem o reino de Red Forest, né? Red Forest também não é um mapa tão complicado assim. Vocês não precisam deitar o teclado numérico, então é só imaginar ele em pé mesmo. E aí, mesmo esquema, reduz tecla. Agora chegamos no Lairs, né, mano? O Lairs é um dos mapas mais complicadinhos assim de se localizar no jogo, mas o mapa numérico não é, mano. No mapa numérico é muito mais fácil. É só você deitar o teclado numérico, a mesma coisa, ignora os dois portões e considera só o mapa num todo, tá ligado? E aí, o que vocês fazem? Por exemplo, o mapa, se você for seguir pelo teclado numérico, vai estar com as portas próximas ao 6 e ao 4. Então é só você falar pro pessoal, mano, tô no 6 ou tô no 4. A pessoa já vai saber que chegando ali, ela já vai conseguir ver o portão. Então, nessa build aqui, não tem necessidade nenhuma de você tirar teclas, beleza? Só simplesmente segue o teclado numérico deitado e quando você for se localizar ali, falando pro pessoal que você tá indo pra uma porta ou pra outra, você fala um desses números mais próximos que chegando lá, o cara já vai encontrar a porta facinho, beleza? Depois tem o Backwater Swamp. Esse reino, mano, é complicado porque os mapas dele é meio complexozinho também. No caso, só o Green Pantry, né? O The Pale Rose é mais fácil. Como eu disse, sempre repito isso, eu acho que é a melhor forma de todas de vocês aprenderem e jogarem bem. Começa usando algum auxílio, sabe? Pega o celular, deixa um print ali do mapa, coloca na tela ou deixa do lado do monitor e vai se localizando com base nisso. Conforme o tempo, vocês vão pegando o jeito, vai ficando muito mais fácil, cara. É claro que tem muita gente que fala, poxa, imagina o mapa inteiro, tá ligado? Não precisa tirar o numpad, deixa ali o numpad e só se localiza achatando o número. Mas, cara, eu não acho essa ideia tão boa, sinceramente, porque eu acho
meio confuso, por exemplo, você falar que tá no 1, só que o 1 vai ficar mais próximo do 2 por ser um mapa mais achatado, tá ligado? Então eu prefiro simplesmente retirar essas teclas, eu prefiro imaginar que elas não estão ali. Pra mim é mais fácil, eu acho mais fácil de se guiar, mas cada um tem o seu jeito aí, né? Então se você acha melhor simplesmente dizer que tá no 2 ou no 1 e meio que juntar um pouco, aproximar um pouco mais os dois, tem problema também, beleza? Já o DP Rose, como eu disse, é mais fácil, então você nem precisa tirar nenhuma tecla, só dizer que o 3 é um pouco menor, né? Aquele cantinho ali vai ser um pouco menor, mas sem problema também. Depois tem o Haddonfield, o Lampkin Lane. Esse é um mapa que, no caso, não precisa nem deitar o teclado numérico, é só simplesmente você levantar ele um pouco mais, né? Deixar o teclado numérico um pouco maior e ignorar a tecla número 3, por exemplo. E aí fica do 1, 2, aí você ignora pro 4 e até o 9, beleza? Depois tem o reino Kratos Prey, Asylum, e basicamente esse mapa tem, esse reino tem duas variações, né? E essas são variações mais complexas, principalmente o Disturbed Ward e o Father Campbell's Capel, já que vocês estão vendo aí a complexidade que é esses dois mapas aí, né? Eles são um pouco mais difíceis realmente de se localizar, só que, rapaziada, não é impossível, beleza? Dá pra se localizar também tranquilamente, como eu disse, reduz algumas teclas aí, ou você pode achatar um pouco mais o teclado numérico também, não tem problema. E o mapa pro 2v8 ficou extremamente mais simplificado, né? Então quando tiver 2v8 aí pra vocês vai ser mais fácil ainda de se guiar. Só esses dois de cima aí que são os que funcionam no modo normal, né? Eles são um pouquinho mais complicados mesmo, mas não é um bicho de 7 cabeças não, só aparece só. Mas, por exemplo, o Disturbed Ward, você tira aí o 3, coloca o 1 um pouco mais pra cima, tira o 9 e o 7 e, mano, joga normal, tá ligado? O Conduit Farm, mano, ele tem trocentas variações de mapa, então eu vou deixar aí só pra vocês verem todos os teclados numéricos na tela, do jeito que eu achei que fica melhor, beleza? E aí vocês seguem com base nisso, porque realmente, cara, se eu for explicar um por um aí, vai ficar imenso esse vídeo, eu acho que ele já vai ficar um pouco longo, então só pra vocês conseguirem se guiar aí mais facilmente, tá aí todas as variações, beleza? O mesmo vale pro Auto Heaven, então tá aí todas as variações também, ok? Esse mapinha aí é um pouco complicado, principalmente o Azarov, mas de boa também, você consegue lidar com isso tranquilamente, só olhar aí o teclado numérico. E o Bloodload eu acho mais fácil, né? O Bloodload, ele é facílimo, só tirar um ali, no máximo tirar o 9, de boinha, mano. O Macmillan, não vou nem falar nada, cara, olha aí as trocentas variações, eu acho que esse é o mapa que tem mais variação de todas, cara, não é possível. Mas enfim, olha aí as variações, a maioria é bem simplificado, né? Algumas é um pouco mais complicado, mas aí é só você ir adaptando o teclado numérico, beleza? Mas como eu disse, eu gosto de reforçar, eu acho muito mais complicado vocês deixarem o teclado numérico todo, só ir achatando nas teclas, porque pra mim fica bem mais confuso. Eu prefiro simplesmente ignorar algumas teclas, sabe? Por exemplo, o Groaning. Se você tá no mapa do Groaning, mano, na variação 1, no caso, eu acho que vale mais a pena só vocês ignorarem o número 1 e o 4, por exemplo, o 3 e o 6 e o 9. Eu acho que ajuda mais, tá? Mas como eu disse, caso você queira considerar, fica a seu critério. E no geral é isso, rapaziada. Eu acho que esses são todos os mapas que eu consegui encontrar até o momento, beleza? E só como um bônus aí pra vocês, já que o mapa do Walking Dead ficou no reino da Ilha Sem Vida, tá? É basicamente a mesma variação do Guardian of Joy, só muda que a estrutura é bem menor, então por conta disso o mapa é um pouquinho menor, né? Já que a estrutura do Walking Dead é bem menor, mas de qualquer forma você consegue se localizar usando a mesma base, beleza? Já que a Behavior meio que aproveitou mesmo o mapa, então fica de boa aí pra vocês se localizarem, fechou? Então, gente, é basicamente isso, tá? Como eu disse, eu espero que eu tenha realmente ajudado vocês aí a se localizarem melhor no DBD, beleza? Espero que não tenha ficado nenhum tipo de dúvida, mas se ficou, deixa nos comentários, sempre eu vou estar respondendo aí vocês, ok? Como eu disse, é a forma que eu acho melhor de se localizar, como eu gosto de utilizar e como eu acho que quem for iniciante vai aprender mais fácil, já que foi assim que eu aprendi bem mais fácil do que ficar vendo vários vídeos imensos de longos de pessoas explicando as técnicas ou táticas que você tem que fazer para se localizar, sendo que muitas das vezes você vai ficar mais confuso, mais perdido, tendo que adaptar o teclado ao máximo que você conseguir, ao invés de simplesmente tirar algumas teclas que eu acho que vai ficar mais fácil a sua localização do que simplesmente ficar adaptando de várias formas diferentes o mapa com base na tecla, beleza? Mas sinceramente, mano, a melhor dica que eu posso dar pra vocês aqui, joga da forma que você mais se divertir, tá ligado? Se não quer usar teclado numérico, simplesmente joga, mano. Fala assim, ô, eu tô lá do outro lado do mapa, mano. Tô lá na puta que pariu, velho. O cara vai ter que ir até lá. Ou, por exemplo, nossa, mano, tô aqui embaixo, do lado da cheque, perto de uma pallet. Se o seu amigo adivinhou, entendeu o que você disse e foi até lá, tranquilo também, velho. Vai ser feliz, vai se divertir, fechou? No geral é isso. Muito obrigado a todo mundo que viu o vídeo até aqui. Gostaria de agradecer também a todo mundo que tá entrando no servidor, gente. Obrigado por ter ajudado a comunidade a crescer sempre mais. Vou pedir pra você, se puder, deixa o like, se inscreve no canal, tá bom? Ativa o sininho pra não perder os vídeos. Se o YouTube estiver bugando, desativa e ativa o sininho de novo, beleza? Agora a gente tem a função Seja Membros, então se você quiser e puder apoiar o canal, eu vou estar agradecendo demais você de coração e citando seu nome aqui no vídeo também, tá bom? Só apertar aí o botãozinho de Seja Membro e a partir de uma coxinha ou um cafezinho, ou até os dois, bem mais barato, você consegue estar me apoiando demais a partir desses valores, beleza? Além de ganhar outros benefícios, claro. E aí, então é isso, gente. A gente se vê sobre Jesus no próximo vídeo. Beijão pra vocês e até mais. Tchau, tchau.